queria começar falando um pouquinho sobre algo que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Eu, antes de vir para o seminário, falando só um pedacinho da minha história, eu trabalhei por muitos anos numa instituição financeira lá no Brasil. E se tinha uma das coisas que mais me frustravam ali no trabalho, era quando a gente tinha alguns projetos, nós éramos envolvidos em alguns projetos, e de alguma maneira a gente não tinha o contexto de todo o projeto que nós deveríamos realizar, quais eram os objetivos, quais eram os desafios, no final das contas, resumidamente, qual que era o propósito de fazer aquilo. Então isso, de alguma maneira, tirava a nossa energia, tirava o nosso foco. Às vezes a gente percebia que na área do trabalho a gente se via, às vezes até degladiando de alguma forma, né, com algumas outras áreas, sendo não necessário, por não termos a informação essencial do projeto que nós estávamos envolvidos. Eu acho que não é só comigo que isso acontece, né? Alguns de vocês podem muito bem, talvez nas áreas de vocês, falarem algo parecido. Eu não sei se na realidade aqui em Portugal isso acontece, né? No Brasil acontece bastante. Então a gente se sentia, muitas das vezes, a nossa energia sendo tomada por conta dessa falta da essência, do propósito, para a gente saber qual a melhor forma da gente atuar com aquelas frentes. Por um outro lado, saber o propósito das coisas é fundamental, torna-se fundamental para nós, para a gente conseguir entregar, saber exatamente aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos cumprir, qual que é a nossa missão, né? Da mesma forma, não somente a nossa missão, mas o como nós fazemos a nossa missão. Quando nós temos informações privilegiadas em termos de objetivo, propósito, naquilo que nós fazemos, esse é o meu pensamento aqui com vocês. Nós conseguimos nos tornar um tanto mais eficazes, eficientes e conseguimos encontrar o propósito. E sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, tem muito a ver com o texto que nós vamos ler, a palavra do Senhor, a carta de Romanos, no capítulo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. E a mensagem nossa de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo. Como as verdades do Evangelho devem moldar e redirecionar nossas vidas. Falando um pouquinho sobre o propósito da palavra de Deus, da verdade eterna de Deus revelada a nós, como foi cantado aqui, como foi pronunciado aqui pela palavra e através da pessoa de Jesus. Gostaria de ler a palavra do Senhor, verdade eterna do nosso Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 7 nós leremos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos teus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por meio do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Querido e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti pela Tua verdade revelada a nós, a Tua palavra santa, inerrante, poderosa para transformar o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir esta mensagem, ela possa falar como o Senhor tem falado já ao meu coração, ao coração da vida dos meus irmãos, e que possamos, Senhor, sermos edificados por ela, conduzidos, exortados, encorajados, conforme a verdade que o Senhor revela de si mesmo. Nós agradecemos pelo santo e glorioso privilégio de Te louvar, de Te exaltar e reconhecer, Senhor, que Tu és presente entre nós.
Nós louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da explicação do texto aqui, da exploração com os irmãos, eu gostaria de fazer aqui um breve resumo de como que nós vamos dividir, qual que é a minha pretensão aqui para com os amados irmãos, em relação à mensagem, né? Fiz aqui uma linha do tempo, eu vou trazer aqui uma introdução breve dessa mensagem, né, que tem a ver com a contextualização da própria carta de Romanos. Falaremos versículo a versículo, onde nós vamos desenvolver o texto e a explicação do conteúdo, implicações úteis do texto. Também traremos aqui algumas aplicações rapidamente em cada versículo. O texto é curto, mas muito profundo. Existem verdades aqui que acredito que eu não vou conseguir trazer exaustivamente essas realidades espirituais sobre a nossa vida e o Evangelho, e no final nós teremos uns desafios que são aplicações maiores para nós. Mas antes, eu queria falar para os irmãos, começando pela introdução, a contextualização. A carta de Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso foi na 57 depois de Cristo, na ocasião, na terceira viagem missionária de Paulo, junto com a ajuda do amanuense Tércio. A gente pode ver isso lá no capítulo 16, versículo 22. Sobretudo, o grande propósito da epístola de Paulo aos Romanos é ensinar aos crentes que muito provavelmente ainda não haviam sido instruídos sobre o ensino dos apóstolos. Eles ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os apóstolos. E o apóstolo Paulo é esse que se aproxima da igreja dos romanos, de Roma, sobre as verdades do Evangelho de Jesus Cristo e as implicações claras, principalmente da justificação pela fé e da salvação mediante a graça na vida da igreja. Então se fez necessária essa carta para cumprir esse grande propósito. A carta de Romanos, irmãos, por muitos teólogos, é reconhecida como um grande tratado da teologia, dentro da palavra de Deus. Ela é um livro muito extenso, muito denso em termos de teologia, e sempre tem abençoado a nossa igreja, né, com mensagens, assim como todos os livros da Santa Palavra do nosso Deus, mas especialmente Romanos. Ele cumpre um propósito de trazer, inclusive, sobre o propósito de Israel e as verdades eternas da salvação na pessoa de Jesus Cristo. O texto da nossa mensagem, ele cobre um pedacinho da saudação de Paulo, né? Que de forma muito bem elaborada, apresenta de maneira panorâmica um resumo do que ele quer passar, o que ele quer desenvolver do Evangelho nesta carta de Romanos. Tem uma observação aqui do Carlos Oswaldo, no seu livro Foco e Desenvolvimento. Acredito que os irmãos conheçam, né? Tenham conhecimento dessa obra, que é uma grande bênção para as nossas vidas, da língua portuguesa. Ele diz o seguinte, a mensagem de Romanos: o Evangelho de Cristo estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios em justiça diante de Deus e num viver sadio entre si, depois de satisfazer, por meio da fé, suas necessidades morais perante Deus. Então essa mensagem grande, essa saudação que nós estamos lendo aqui, ela vai trazer para nós um resumo, um breve resumo sobre estas verdades. Como eu falei, eu vou passando aqui para os irmãos, falamos um pouquinho da contextualização, vamos começar pelo versículo 1. O versículo 1, Paulo, ele começa num pedacinho, no comecinho do versículo, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. É interessante, né? Porque toda a carta inicia com uma identificação do autor. Naquela época era muito comum falar sobre o autor e trazer as suas designações, os seus atributos, quem ele era, qual que era o perfil desse autor, o que ele fazia, qual que era o propósito dele. E Paulo começa muito bem. A primeira descrição que ele faz depois do seu próprio nome, não é que ele é um apóstolo. Ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, né? E aí a gente tem um primeiro ponto aqui importante do desenvolvimento da nossa mensagem, é que essa palavra servo, irmãos, muito embora na nossa língua portuguesa nós temos a ideia de ser servo,
ela é intercambiável com outras profissões, né? Um servo que vivia em casa. Essa palavra, na verdade, ele quer dizer escravo, ele quer dizer servo no mais alto sentido da palavra. Aquele que dá a sua vida designada, foi comprado e dá a sua vida para servir ao seu Senhor. Paulo, ele se coloca como servo, como aquele que serve ao seu Senhor. Ele se via como aquele que serve ao Mestre de forma diligente. Ele afirma isso, por exemplo, queridos, em Atos capítulo 20, versículo 24, palavras do apóstolo Paulo em Éfeso, ele vai dizer o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo olhava para si e ele não tinha nada de mais precioso do que cumprir o propósito e o ministério da qual o Senhor o separou. Só depois desta autoidentificação como servo, como escravo, Paulo declara que foi chamado para ser apóstolo. Então, é importante, aqui tem uma implicação muito importante para nós, como igreja, como povo de Deus. Ter uma visão apropriada de si mesmo como servo é algo que marca o ministério de Paulo. E aqui a gente pode pensar que a nossa identificação no Evangelho deve preceder, deve vir antes da nossa função no reino de Deus. Talvez isso possa parecer muito óbvio, mas essas obviedades, muitas das vezes, nós deixamos de cumpri-las. A nossa realidade como membros de um corpo, ela é a nossa verdadeira identidade. Muito antes daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós cumprimos no reino de Deus. Muitos aqui têm dons, né? Dons que servem à igreja. Nós precisamos pensar que a nossa identificação está através do nosso relacionamento com o nosso Deus e Senhor. E por isso, nós cumprimos de acordo com os dons que o Espírito do Senhor nos entregou, nos confiou. Amém? Essa é uma verdade fundamental para a nossa fé. O dom ou função que desempenhamos no corpo não deve ser a nossa identificação, pois antes dela, nós somos pertencentes ao corpo de Cristo Jesus. Nós pertencemos a um Senhor, nós servimos a Ele. E aquilo que nós temos de dons é para Ele. Quando a gente percebe isso, lá onde eu trabalhava, né, eu tinha uma experiência interessante com um gestor, e sem ele perceber, ele me falava essa verdade, sem ele conhecer o Evangelho. E uma vez ele me disse o seguinte: Lucas, você não é função tal. Né? Na época, na ocasião, sei lá, eu estava com alguma função lá na empresa. Você está na função tal. Muito de nós, quando a gente vai se apresentar, a gente fala assim: eu sou fulano e eu sou advogado, eu sou um médico, eu sou tal. Não, eu estou como isso. Eu sou filho de Deus. A nossa identificação, eu sou membro do corpo de Cristo. Isso parece ser simples, irmãos, mas eu estou insistindo porque Paulo, a identificação dele não era apóstolo, antes era servo do Senhor. E aí isso se encaixa perfeitamente de como nós fazemos o que nós fazemos. Nós cumprimos o nosso chamado porque nós sabemos quem nos chamou. Não foi meramente uma posição, não foi um título, foi o Senhor Jesus que nos chamou e nos vocacionou com dons maravilhosos. Contudo, esse não é o argumento principal desse texto, irmãos. Paulo está aqui disposto a explicar sobre o Evangelho. Então ele continua dizendo: chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aqui eu sou dependente do John Murray, é um comentarista, ele vai dizer o seguinte, que separado para o Evangelho, e também é uma declaração paralela a chamado para ser apóstolo. Paulo tem uma função no Evangelho, que é ser um mensageiro desse Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o motivo que Paulo se torna um apóstolo. Ele cumpre a função de apóstolo pelo chamado que ele teve no Evangelho em Cristo Jesus. Paulo não se intitulou apóstolo, antes o Evangelho de nosso Senhor Jesus, o chamado de Deus na vida dele, fez ele se tornar assim. Foi o próprio Senhor Jesus
que o chamou. Então isso nos traz verdades absolutas de que o Evangelho ele é a razão da igreja, na nossa era, no nosso momento que nós estamos vivendo, de viver e cumprir os dons que o Senhor nos deu. Mas uma pergunta que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, afinal de contas, que Evangelho é este que Paulo está falando? Qual é esse Evangelho? Ou melhor, o que é o Evangelho, não é mesmo? Quando a gente conclui aqui, novamente falando aqui, a nossa identidade não deve estar naquilo que fazemos, antes disso, somos do corpo. Este Evangelho, irmãos, que eu gostaria de refletir com os irmãos, não é um conselho a ser seguido. Quando a gente vai apresentar o Evangelho para uma pessoa que não conhece a Jesus, a gente não pode chegar até ela e falar assim que são conselhos sábios, né, para você se dar bem na vida. O Evangelho não é um anúncio que vai ficar tudo bem na sua vida. O Evangelho não é um pensamento positivo, que Deus quer ser seu amigo. O Evangelho é o anúncio apenas que Deus é amor e que ninguém vai ser condenado. O Evangelho, ele não é simplesmente falar que você vai se dar bem, que as coisas vão dar tudo certo na sua vida. Não é a mensagem na palavra de Deus. Às vezes, para nós, é tentador apresentar alguns dos benefícios do Evangelho como se fossem o próprio Evangelho. Mas apresentar estas coisas como se fossem o próprio Evangelho é apresentar uma verdade parcial. Uma meia-verdade que se mascara como se fosse a verdade inteira, e tornando-se uma mentira completa. Porque o Evangelho, do texto que nós estamos lendo aqui, o primeiro versículo vai dizer que ele é o Evangelho de Deus. De Deus. Antes de ser um ato de falar, de evangelizar, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Antes de sair evangelizando, nós precisamos compreender o que de fato é o Evangelho. Essa pergunta, ela sempre me perturbava. Os professores, em alguns momentos, chegavam na sala de aula e perguntavam, o que é o Evangelho? E alguns falavam algo, né? Falavam sobre Jesus, é sobre Deus, sobre o quanto Deus nos ama, é sobre as más notícias depois das boas notícias, a boa nova, né? que diz a própria palavra. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um tesouro que é muito profundo, que talvez a gente tenha até dificuldade de conseguir definir. Mas esse texto, ele nos traz uma clareza muito necessária que nos ajuda, irmãos, a identificar que antes de falar de evangelizar, Paulo está trazendo aqui um substantivo da palavra evangelho, e ele usa aqui como genitivo, que na nossa língua significa como se você estivesse qualificando esse substantivo. Quando ele fala o evangelho de Deus, ele quer dizer que aqui ele não está usando um verbo, por exemplo, ele está dando um exemplo de que é algo da parte de Deus. Deus revelou este evangelho. Por isso, antes de proclamarmos, precisamos saber o que vamos proclamar. Precisamos entender, antes de sairmos evangelizando, definir o que é, qual é a sua qualificação. Logo, a primeira informação que temos aqui sobre ele é da sua origem. Ele vem do próprio Deus. O evangelho não é uma das muitas especulações humanas, não é mais um caminho que leva a Deus, não é mais uma religião. O Evangelho é a boa notícia do próprio Deus para o mundo perdido. E precisamos pensar nas implicações do final deste verso. O Evangelho de Deus. Isso significa que não podemos alterá-lo. Não podemos, irmãos, remodelá-lo para ele ficar mais atraente para as nossas necessidades. A gente não pode fazer do Evangelho algo que não é nosso, como se fosse do nosso bel prazer. O Evangelho pertence a Deus. Você não tem autoridade, eu e você, de fazer do Evangelho a ser adaptado e moldado conforme a minha e a sua vontade. O Evangelho, ele é do nosso Deus. Você se torna servo do seu Senhor, através do momento em que você é chamado pelo Evangelho. Jonas Madureira, ele fala algo interessantíssimo. A gente só pode afirmar Senhor
se contudo nós olharmos para nós mesmos e nos reconhecermos como servo. Nós somos servos desse Senhor. No versículo 2, nós vamos ter um pouco mais da convicção do que é esse Evangelho. Avançar um pouquinho aqui, o Evangelho deve, uma informação importante, o Evangelho deve te transformar e não o contrário. Se o Evangelho não é nós, ele é o fator que vai nos transformar. O versículo 2, nós começaremos a entender a autenticação, a autenticidade deste Evangelho. Ele foi prometido pelos profetas. O texto diz assim, irmãos, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, a boa notícia que nós falamos aqui, e de notícia normalmente nós utilizamos uma palavra boa, nova, de novidade, ela não é nova em termos de tempo. Ela já foi anunciada logo depois da queda, em Gênesis 3,15. O nosso Senhor falando ali, trazendo a disciplina para Adão e Eva, antes de falar da disciplina, ele já prenuncia no versículo 15, que haveria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O Evangelho, então, ele já é ecoado desde a eternidade, porque se ele é de Deus, nosso Deus é um Deus eterno. Apocalipse vai nos dizer o cordeiro que foi sacrificado desde a eternidade, desde antes da criação do mundo. Então, ele já havia anunciado sobre isso. Por exemplo, Moisés, um dos profetas do Senhor, Deuteronômio 18, ele já anuncia que viria alguém como ele, que seria como ele. Então o Evangelho, embora ele seja revelado plenamente, aqui no momento da igreja com seus apóstolos, ele já havia sido preanunciado muito antes, para completar a profecia que o Senhor tem dado a nós por meio da sua palavra. O profeta Isaías, como foi lido aqui, ele é um dos profetas que muito testemunhou sobre a chegada do Messias, do Senhor Jesus. Isaías 9,6, ele diz do menino que nasceria, o Deus conosco. Capítulo 7 e 8, Emanuel. No capítulo 53, o servo sofredor, como nós lemos aqui. Foi falado de Jesus. E no capítulo 61, aquele que fora ungido pelo Espírito do Senhor, conforme o próprio Senhor Jesus leu esse texto em Nazaré, e ele anuncia em Cafarnaum que se cumpriu essa profecia. Então, irmãos, o Evangelho, ele não é novo, ele é eterno, ele vem do nosso Deus, para todos nós. Em Colossenses 1,26, embora Paulo, ele fala sobre o mistério que estava oculto a nós, aos gentios, essa verdade de salvação a todos os povos. Podemos então concluir que o Evangelho já existia, embora estivesse oculto, sendo necessária a revelação do Espírito Santo. Para isto, o Evangelho é revelado nas Escrituras, inspirada. Isto nos mostra que não podemos viver o Evangelho fora das Escrituras. O texto disse para nós que o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Um texto muito conhecido aqui, acredito, dos irmãos, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Esse texto diz respeito a essa verdade eterna que transforma nossas vidas, que é sobre o Evangelho. As Escrituras e os profetas do Antigo Testamento autenticam o Evangelho. Então nós não podemos dizer que experiências pessoais substituem a revelação especial de Deus. Se queremos conhecer, aprofundar o conhecimento do Evangelho, precisamos mergulhar na palavra de Deus, essa revelação que nos foi dada pelo próprio Deus. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar com os irmãos, porque tenho muito recebido de testemunhos, tanto da colega Ana, mas tenho acompanhado
a igreja, o ministério aqui, tenho visto o quanto a palavra de Deus tem sido ministrada de maneira abundante, de maneira toda, na sua totalidade. Isso tem sido um grande privilégio, irmãos, para a fé dos irmãos, para o crescimento em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus é testemunhada. No versículo 3, ele vai seguir dizendo mais sobre isto, né? Ele vai trazer para nós agora a essência dessa mensagem, dessa boa nova, desse evangelho. Ele diz o seguinte: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo apresenta para nós, então, o núcleo do evangelho. O evangelho diz respeito a uma pessoa, não a uma filosofia, um conceito, uma teoria, ou algo que a gente não consegue, de fato, tocar, né? Hoje, a nossa experiência, enquanto nós estamos aqui, nós cremos, nós temos a habitação do Espírito de Deus em nossas vidas, mas brevemente nós poderemos tocar na pessoa de Jesus, o Verbo que se encarnou. Então, as Escrituras, conforme nós vemos no versículo 2, autenticam o Evangelho, e o Evangelho é sobre a realidade de Jesus. Ele é o centro disso. Jesus afirma, por exemplo, queridos, em João 5,39, ele diz que as Escrituras testificam sobre mim. E ele mostra isso de uma maneira confrontando ali a liderança dos judeus, né? Mostrando para eles a incredulidade. Eles eram tão bons na leitura da Torá e das leis, mas eles estavam tão cegos que eles não estavam vendo diante deles o cumprimento da palavra de Deus. E para nós nos fora revelado essa verdade sobre Jesus, sobre aquele que se encarnou. Mais adiante, num do outro evangelho, Jesus, lá em Lucas 24, 27, caminhando com os discípulos de Emaús, ele começa a mostrar para eles Moisés e os profetas, e mostrando para eles, revelando que constavam sobre ele nas Escrituras. Jesus, ele anunciou, imagina a aula que esses homens tiveram, o maior teólogo de todos, o próprio Senhor Jesus, mostrando para eles o Antigo Testamento que falava sobre a sua pessoa. Mais adiante, no versículo 44, para os apóstolos, ele vai dizer o seguinte: a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muito interessante aqui, um ponto de atenção especial. Jesus, ele está mostrando para aqueles de origem judeus o que é conhecido como a Tanakh. Tanakh é a Torá, o Neviim e o Ketuvim, que são os livros separados. A Torá diz respeito ao Pentateuco, o Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos poéticos e os históricos. Jesus estava falando tudo isso que vocês aprenderam. Diz respeito sobre mim, é sobre minha pessoa. Eu sou o núcleo dessas verdades. Essas verdades que foram reveladas por tantos anos, por tantas gerações, por toda a história de Israel, é sobre a minha pessoa. Isso é muito profundo, queridos, porque quando nós olhamos a beleza, a realidade desse evangelho, nós percebemos que nossa história se mistura com essa história de Jesus. Quando nós somos atraídos a Ele e somos unidos a Ele, essa verdade eterna de um Deus eterno diz respeito sobre a nossa realidade de quem nós somos na pessoa de Jesus. E um outro ponto importantíssimo, que é a primeira vez que a palavra evangelho ela aparece em Lucas 2:10, nós estamos aqui num momento assim reconhecido como o advento, né, do Natal, onde se comemora o Natal, e é muito comum a gente perceber muitas pessoas falando tanto sobre isso, mas quando a gente percebe, a gente olha que diz respeito sobre o plano eterno de salvação. O anjo do Senhor, naquele de Lucas 2, versículo 10, ele disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa palavra aqui é utilizada como um verbo, é evangelizar, eis que vos evangelizo, em outras palavras.
evangelho diz respeito a uma pessoa. Outra passagem fundamental para a nossa compreensão, 1 Coríntios 15, do versículo 1 até o versículo 6, onde o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é sobre a morte, o sepultamento e ressurreição de Jesus. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Isso diz respeito ao Evangelho. É sobre a vida de Jesus. O Evangelho, irmãos, uma conclusão muito importante que nós precisamos ter ele não é sobre nós. Ele não é sobre eu, não é sobre as minhas afeições, os meus sonhos, os meus propósitos. É sobre Jesus, sobre o plano eterno de Cristo, por mim e por você. Não podemos transformar o Evangelho em um modelo de autoajuda. Não podemos viver para nós, pedimos seguir a Jesus. Jesus disse lá em Lucas 9, 23, que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Essa é a essência de viver o Evangelho. Isso também traz implicações sobre como evangelizamos. Por exemplo, é muito comum na evangelização, isso é um pouco da cultura brasileira, tá, pastor Pedro? Lá a gente aprende de testemunhar aquilo que Deus fez em nossas vidas. E isso é bom, isso é uma bênção, é algo que Deus realmente fez. Mas se o Evangelho diz respeito a uma pessoa, na verdade a minha prioridade ao evangelizar é apresentar a esta pessoa, a pessoa que é o Evangelho, que é Jesus. Eu devo falar da pessoa de Cristo Jesus. E sim, usar a minha vida como um testemunho daquilo que Deus fez em mim através de Jesus. Eu tenho transformações em meu caráter, tenho mudanças dentro de mim, mas a essência do Evangelho é Jesus. É sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a ressurreição. Quem é Jesus? O que ele fez e o que eu me torno através dele. Fazendo assim, nós estamos fielmente evangelizando. Os anjos fizeram isso para aqueles pastores. Eis que vos trago boa nova. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso cumpre um propósito. E aqui a gente precisa refletir um pouquinho. O centro da palavra de Deus é o Evangelho, e o centro do Evangelho é a pessoa de Cristo, que é a solução para o centro de todo o problema humano, que é o pecado. O pecado é o problema central do ser humano. E Deus nos amou tanto, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2, Ele nos deu aquilo que realmente, definitivamente resolveu o nosso problema, que é a pessoa de Cristo, a pessoa do próprio Filho, totalmente Deus e totalmente homem, para que pudéssemos, com Ele, na união que nós fomos chamados com Ele, vivermos desfrutando da pessoa dele e vivendo para o propósito de glorificá-lo e exaltá-lo para todo sempre. O texto segue apontando para a pessoa maravilhosa de Jesus e o mistério da dupla natureza. Ele é totalmente homem e totalmente Deus ao mesmo tempo. Veja comigo que no versículo 3, Paulo vai afirmar o Filho como homem ou segundo a carne. Em algumas versões pode variar um pouquinho, mas todas elas vão dizer da pessoa de Jesus como homem. E como homem, ele foi descendente de Davi. Jesus compartilhou e identificou-se como homem. Teve sono, teve dor, ele chorou, ele foi, por incrível que pareça, um bebezinho. Né? Se a gente parar para pensar, o Criador de todo o universo, todas as estrelas, astros, foi um pequeno bebê.
cresceu em estatura e graça, como diz a palavra, como homem, contudo ele sempre foi Deus, e apesar de não ter pecado, morreu, pois ele pagou a dívida do nosso pecado. O Evangelho diz respeito à encarnação de Jesus, pois sem ela não seria possível a cruz e a ressurreição. Não teríamos um representante, um mediador. Jesus entra na condição humana e cura a humanidade por dentro e vence a morte a partir da própria carne. Um dos pais da igreja, Gregório, ele vai dizer em 329 que o que não foi assumido não foi redimido. Ele diz respeito à encarnação de Jesus. Ele precisou assumir a posição humana para que pudesse nos redimir. Sem essa alternativa, seria totalmente inviável aos planos eternos de Deus. Mas Deus estabeleceu isso para mostrar o seu amor por nós e a sua justiça. Um Deus justo e santo. Porém, outro ponto importante desse versículo é quando se diz respeito à raiz de Davi. Jesus, ele veio da descendência da tribo de Judá, da raiz de Davi, conforme 2 Samuel 7, ele cumpre a profecia, a promessa dada a Davi, de que o seu reino dura para todo sempre. Jesus é esse rei que se assenta a esse trono, e ele é eterno, ele reina para todo o sempre. Totalmente homem. O Evangelho diz respeito à encarnação de Jesus, pois sem ela não seria possível a cruz e a ressurreição, como falamos aqui. E ele vai nos afirmar que, na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, no versículo 1, afirma que ele é o filho de Davi e filho de Abraão. Este último, Abraão, foi aquele que Deus firmou a sua aliança incondicional em Gênesis 12, na qual ele formaria uma nação através de Abraão. E de Abraão, seriam abençoadas todas as nações, todos os povos, todas as famílias da terra. Então, queridos, a humanidade de Jesus cumpre toda a profecia do Antigo Testamento e satisfaz plenamente a justiça de Deus ao viver uma vida perfeita, santa, substituindo o primeiro Adão, conforme o próprio livro de Romanos, capítulo 5, vai nos afirmar. Mas no versículo 4, nós temos aqui um pouco mais da dupla natureza de Jesus, que ele é, ao mesmo tempo que nós falamos no versículo anterior, totalmente homem, ele é totalmente Deus. E a verdade em relação a Jesus é que a ressurreição é a nossa real esperança. Se não cremos nesta verdade, a nossa fé ela se torna vã. O texto do versículo 4 vai dizer assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando a gente olha para esse texto, ele não está mostrando para nós que Jesus ele se tornou Deus apenas na ressurreição. Não é isso que o texto está nos afirmando. Ele está nos afirmando de uma maneira bem objetiva na progressão da explicação de Paulo, que o túmulo vazio é a grande declaração, a comprovação de quem ele é. Ele é Deus. Interessante, quando nós olhamos nos evangelhos, Marcos capítulo 15, o versículo 39, na parte final do verso, depois que Jesus ele morre, e ali o centurião está diante de uma situação marcante, que foi o véu do santuário que se rasgou ao meio, né? Ele se partiu ao meio, e ele diz algo profundo no evangelho de Marcos. Ele diz o seguinte: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E seguindo o versículo 4, chegamos nesta expressão, que ele vai dizer para nós o seguinte: poder que atua na ressurreição dos mortos. É interessante que essa afirmação que Paulo está usando aqui, ele utilizou em outras cartas, por exemplo, em Efésios, em outros momentos ele faz uso dessa palavra sempre associada a poder, a uma realidade espiritual que emana da pessoa de Cristo. Por ser totalmente Deus, ele ressuscitou entre os mortos, tendo a aprovação de Deus Pai sobre o seu sacrifício. Essa realidade, queridos,
Conforme Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, nos mostra que ela está disponibilizada a nós que nos fomos unidos a Jesus. Nós podemos ter uso deste poder em termos de santificação e transformação do nosso caráter. Pensa comigo, o poder que trouxe Jesus dentre os mortos é o poder que atua em você para santificar e transformar a sua vida e fazer você ser mais parecido com a natureza divina do próprio Senhor Jesus. O Emanuel nos aponta a realidade de que o Evangelho não atuou em nós. O Evangelho, ele continua permanentemente atuando em nossas vidas. Não é apenas o que Cristo fez, mas sim no que Ele fez e faz em nós. A ressurreição é a nossa real esperança, como falamos aqui. Jesus é o Filho que Deus enviou ao mundo por meio da encarnação. Mas o texto segue, versículo 5, vai nos dizer o seguinte: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Na sequência do texto, podemos obter aqui agora o propósito do Evangelho, que é a obediência através da fé em Jesus. Os propósitos que o Senhor deixa claro para nós no Evangelho é confiarmos em Jesus e sermos obedientes. Jesus torna a ser o mediador das bênçãos, da graça e do apostolado. Paulo está reconhecendo que o seu chamado apostólico não é mérito pessoal, quando ele fala sobre o chamado que ele teve, mas graça de Deus em sua vida, salvação e ministério. E sobre a expressão, por amor do seu nome, podemos identificar que Paulo está reforçando o versículo anterior, que é a fonte da autoridade do seu chamado apostólico, o nome poderoso de Jesus. Novamente, o porquê fazer vem antes do que como. Como eu falei no começo da nossa leitura, existe um propósito, que é a pessoa de Jesus. Paulo foi graciosamente chamado para ser apóstolo por Jesus e pelo amor por ele. E essa palavra, para obediência, é o estado de conformidade e submissão a uma autoridade. É a realidade do servo, como nós falamos aqui. Por exemplo, em Romanos 8, versículo 14, Paulo vai afirmar que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, isso não significa que Paulo estava ensinando que para ser salvo você deveria ter fé e também praticar obediência. Não, mas que se trata de uma obediência que provém da fé da pessoa de Cristo Jesus. A obediência, ela é um sinal, uma evidência santa de que a vida daquela pessoa, ela tem a fé baseada na pessoa de Jesus. É uma consequência natural e esperada da fé em Cristo e não uma segunda condição para a salvação. Isso significa que a fé verdadeira produz obediência em nossa vida. Conforme Romanos 2, 6 e 7, o texto diz assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, verdade e obediência à justiça. Por exemplo, em Filipenses 2, versículo 12 e 13, Paulo ele traz para nós a realidade de desenvolvermos a nossa salvação como algo acessível aos salvos, aqueles eleitos do Senhor, da qual está operando em vós poderosamente o querer e o realizar. Sobre esse trecho aqui que nós lemos do versículo, Calvino ele vai dizer o seguinte: deduzimos disso que os que irreverente e desdenhosamente rejeitam a pregação do Evangelho, cujo propósito é conduzir-nos à obediência a Deus, estão obstinadamente resistindo ao poder de Deus e pervertendo sua ordem como um todo. É preciso que observemos também aqui a natureza da fé. Ela é descrita como obediência, visto que o Senhor nos chama através do Evangelho e respondemos através da fé àquele que nos chama. Portanto, em contrapartida, a incredulidade é a fonte de toda a nossa intencional
desobediência a Deus. Se quando nós afirmamos que a fé que vem através da obediência, nós podemos falar o contrário também, a desobediência que vem da falta de fé. Nós cremos no nosso Senhor Jesus, essa fé que vem de Deus para nós. E nós passamos a viver uma vida de obediência diante dele. Essa é a natureza do Evangelho operando em nós. Não significa que nós passamos a ser homens perfeitos, que deixamos de pecar. 1 João vai dizer que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo, mas diz respeito a uma vida que ela progressivamente busca uma santificação. É uma luta travada com lutas que nós temos reais em nossas vidas, mas que buscamos cada vez mais a presença do Senhor e recebemos graça abundante para vivermos essas realidades em nossas vidas. Sobretudo, irmãos, o fim último do Evangelho não é a obediência em si, mas sim crer na pessoa de Jesus. Isto sim conduz a uma vida santa diante dele, uma transformação que só o Espírito de Deus pode realizar em nossas vidas. A fé verdadeira é a fé em um Rei divino, de quem somos seus súditos e passamos a obedecê-lo, porque ele é o nosso Salvador. Mas o texto vai dizer o seguinte: entre todos os gentios. Aqui Paulo ele ressalta algo importante para nós, que o propósito do Evangelho é missionário. O Evangelho diz respeito a nações. E é um grande privilégio estar aqui com os irmãos, entendendo o cumprimento do Evangelho, que diz respeito a povos, tribos, raças, línguas, que louvarão ao nosso Deus eternamente. Ou seja, ver todas as nações sendo alcançadas pela fé em Jesus Cristo. Este é o propósito do Evangelho. Um outro comentarista ele vai dizer o seguinte: uma igreja verdadeiramente do Novo Testamento será forte em dois aspectos: alcançar os perdidos para Cristo e permiti-los crescer mais profundamente no caminhar com Cristo. Isso é uma grande realidade. Eu e minha família, nós estamos experimentando algo maravilhoso aqui nesses dias, né? No nosso estágio transcultural. Até eu não expliquei, talvez direito, acho que talvez o pastor ele comentou, mas só para os irmãos entenderem bem, lá no Palavra da Vida nós precisamos cumprir alguns estágios, e esse que nós estamos aqui a cumprir é o estágio transcultural, de uma realidade de uma outra cultura, né? Embora nós falamos a mesma língua, talvez, não sei se os irmãos estão entendendo muito bem, né? Eu sempre fiquei um pouco com medo, falei muito com a Ana, com o pastor Pedro e com a Graça. É claro o jeito que eu converso, mas eu percebo que os irmãos percebem muito, notam muito bem. Embora a nossa língua é a mesma, a nossa cultura tem aspectos distintos, diferentes, e é natural. Nós vivemos num país tropical, um país diferente, um país que clima diferente, cultura diferente, uma história diferente, e é natural que nós tenhamos diferenças, né? E a gente tem tido boas experiências com essa família amada, que muito querida, com muita bondade do Senhor em nossas vidas, tem nos acolhido. Mas vira e mexe a gente compartilha alguns, nós chamamos lá no Brasil de mico, né? No sentido assim, a gente faz alguma coisa, a gente fala, opa, eu acho que não deveria ter feito isso, porque a gente sabe que a cultura é diferente. Mas o que eu quero dizer aqui, queridos, que esse Evangelho é para todas as culturas, é todas as línguas. E o mais interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus em Apocalipse 7, versículo 9 e 10, vai dizer que depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todas as raças, tribos, louvarão ao nosso Deus. E aqui eu tenho uma aplicação especial para nós. Tenho conversado com o pastor sobre desafios que a nação tem enfrentado, né? Em termos de número grandioso de imigrantes, e isso torna para nós uma oportunidade grandiosa, Senhor, do reino, de proclamarmos a salvação a todas as nações. Pessoas chegando acá e podendo ouvir de nós a verdade deste Evangelho que nós estamos falando aqui. Esse Evangelho que transforma, que salva, que traz aquele que está perdido à luz
e faz ele viver eternamente com Cristo. Essa verdade que nós precisamos transmitir com amor a cada um, porque nós somos alcançados por ela. E nós somos servos do nosso Senhor. E mais adiante, no capítulo 1, versículo 16 mesmo, de Romanos, Paulo ele afirma que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto do judeu como o gentio. O Evangelho é para ser crido e também proclamado. Devemos compreender que o Evangelho é para ser proclamado a todos, crianças, adultos, homens, mulheres, pessoas diferentes de nós, viciados, pessoas tristes, pessoas que estão nos hospitais. O Evangelho deve ser proclamado. E essa verdade nos faz pensar que sobre o alvo do Evangelho, ele tem que ser anunciado. Embora nós definimos bem, nós mostramos aqui qual é o alvo do Evangelho: proclamar a verdade. E os destinatários, no versículo 6, Paulo vai dizer: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ao apresentar os destinatários da carta, que são os romanos, Paulo afirma que eles foram chamados para serem de Jesus. Uma definição interessante do adjetivo chamado, irmãos, ele diz o seguinte: denota alguém cuja participação ou presença foi oficialmente solicitada para alguma coisa, especialmente um pedido para a qual a recusa não é uma opção. Interessante isso, né? O chamado torna-se para nós uma das definições que nós observamos aqui, que não é uma opção. Por isso que, ao mesmo tempo que esse chamado é gracioso, essa graça é uma graça irresistível. Nós somos atraídos de uma maneira que nós não conseguimos explicar, porque nós recebemos a revelação do Evangelho através da pessoa de Cristo para nós. E nós passamos a viver essa verdade, porque nós somos atraídos pela pessoa maravilhosa do nosso Senhor. Precisamos lembrar disto quando vivemos desafios em nossa fé, que fomos unidos a Jesus pelo poder sobrenatural de Deus. Somos chamados para sermos de Jesus o centro do Evangelho. E sobre isso, romanos e judeus e todos nós somos chamados para sermos de Jesus. E o versículo 7, adiantando aqui para nós podermos caminhar para o fim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo declara e relembra aos romanos que, além de chamados a pertencerem a Jesus, eles são amados de Deus e chamados para viverem em santificação. Paulo está lembrando, irmãos, aos crentes que tanto judeus como também romanos e gentios, todos os que creem no Evangelho são também parte do povo de Deus, que desfruta do seu amor, cuidado e proteção. Somos chamados para sermos santos. O texto apresenta a graça e a paz de Deus, do Pai e do Filho Jesus Cristo, sobre os romanos e sobre nós. A graça é a mesma que salva, mas também capacita os crentes a viver em santidade. Romanos 8, 29 e 30, esse texto é muito bem conhecido, vai nos afirmar que aqueles que o Senhor chamou, predestinou, glorificou. Existe um processo da obra de Deus e que Deus ele cumpre lá no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para se tornarem semelhantes ao primogênito de toda a criação. E a paz nos remete à paz com Deus, conforme Romanos 5, versículo 1. Nós temos paz com Deus mediante Cristo Jesus, o qual, por meio de Jesus, nós experimentamos essa paz. Contudo, há algo importante nesse versículo para nós finalizarmos. Ele destaca aqui, é importante a gente refletir, Paulo está escrevendo para crentes em Roma. E quando ele escreve essas verdades, que é reconhecida, como eu falei aqui, um grande tratado teológico, este livro inteiro ele escreveu para aqueles que já conheciam, subentendia-se que o Evangelho.
Portanto, quando nós olhamos para isso, nós podemos pensar o seguinte, que o Evangelho não é apenas a boa nova para os perdidos, mas também continua sendo a boa nova para os cristãos, para mim e para você. Falarmos sobre o Evangelho, lermos sobre o Evangelho, relembrarmos essas verdades eternas diz respeito à minha e à sua história. Eu não sei você, irmão, mas quando eu penso no grande sacrifício que o seu Filho, o Filho do nosso Deus, nosso eterno Pai, nosso Deus, o Filho Jesus, Ele fez para me salvar e te salvar. Como o próprio apóstolo Paulo diz, o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós vivemos unidos a Jesus. E a história dele se mistura com a nossa história e nós passamos a viver a identificação com Cristo, sendo membros deste corpo. Eu gosto muito de um escritor chamado Jerry Bridges, e ele afirma em seu livro O Evangelho na Vida Real, algo muito emblemático. Ele vai dizer o seguinte, que o Evangelho não é tão somente a nossa salvação, ou como uma pólice de seguro, onde nos lembramos apenas no momento da nossa confissão de fé, assinatura da pólice, né? Existem muitas pessoas que acreditam assim, a pessoa aceitou Jesus e é salvo, de que desfrutaremos apenas quando formos para o céu. Precisamos entender que o Evangelho apresenta benefícios reais que transformam o nosso cotidiano, ao percebermos as insondáveis riquezas de Cristo. Isto nos faz um convite real para experimentarmos diariamente a vida em santidade através do sacrifício e da comunhão, que é a união com Cristo. Precisamos combater a ideia, queridos, de que o Evangelho é um passo a passo para aceitar Jesus. Essa expressão ela nem bíblica é. E também apresenta uma ideia reducionista, ou seja, uma ideia incompleta, não fiel ao que é o Evangelho. E se podemos fazer uma definição de tudo que nós lemos, de tudo que eu falei até aqui, o Evangelho é de Deus. Diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, sua obra por nós, e que continua fazendo em nós, de maneira que a nossa fé e obediência são frutos evidentes do Evangelho. Essa é uma definição que nós podemos observar nesses pequenos versículos que nós lemos aqui, de muita profundidade. E o meu desafio para o final aqui, para os irmãos aqui da nossa mensagem é, a primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse e você orasse ao Senhor. Você crê neste Evangelho? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder a nós, ou melhor dizendo, ao Senhor. Você crê nesse Evangelho? Existe algo que está faltando no Evangelho em que você crê? De repente, nós associamos que o Evangelho é uma combinação de coisas para obter algo, mas esse não é o Evangelho. Você crê em um Evangelho que gira em torno de Cristo, sua pessoa, sua obra e a sua ressurreição, ou um Evangelho centrado em si mesmo, seu bem-estar? Nunca devemos nos esquecer que éramos, de quem nós éramos e quem somos e de quem somos hoje, graças ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Uma segunda implicação e aplicação que eu gostaria que nós saíssemos aqui desafiados, você vive este Evangelho? Você consegue enxergar a obediência que provém da fé na sua vida? Ou seja, sua obediência é motivada pelo Evangelho de Jesus Cristo? A obediência, mais uma vez eu quero lembrar aqui, ela não é um esforço humano, é fruto da graça de Deus na vida daquele que é salvo. O Evangelho verdadeiro não produz legalismo, mas amor e submissão grata a Cristo e ao povo de Deus. Temos comunhão por causa disso. Avalie suas motivações. Você obedece para ser aceito ou porque já é aceito em Cristo? É gratidão ou é uma troca? O Evangelho é sobre gratidão de quem Jesus é, do que Ele fez por nós, de quem nós nos tornamos nele. Escolha uma área específica da sua vida onde a obediência tem sido difícil, relacionamentos, finanças, pureza, tempo, e submeta constantemente ao Evangelho esta semana. É um ótimo desafio para todos nós.
diante do Senhor e reflita na realidade daquilo que Cristo fez por nós. E um terceiro e último desafio. O primeiro, se você crê, se você vive. O terceiro, tão simples quanto, mas tão desafiador, que vivemos pelo poder do Espírito. Você prega este Evangelho? Você tem sido fiel na pregação deste Evangelho? Ou tem tentado torná-lo mais fácil, atraente para as pessoas? Você prega com fidelidade ou por conveniência? O Evangelho de Deus não precisa ser ajustado à cultura. Ele confronta a cultura. Não dilua a mensagem. Confie no poder de Deus. O Evangelho é poderoso o suficiente para transformar corações endurecidos. Quem você tem discipulado? A missão de Paulo era alcançar entre todas as nações. E a sua missão começa entre pessoas mais próximas, que a soberania de Deus colocou na sua vida. Lembre-se, ser enviado é parte da identidade cristã. Todo aquele que crê é também comissionado. Como nós falamos no início, somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de orar, pedir para você baixar a cabeça. Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós estamos diante da Tua verdade, Senhor. Verdade tão grande, tão poderosa, que podemos desfrutar da nossa posição de filhos de Deus através do Teu Filho amado Jesus. Somos muito gratos a Ti, Senhor, pela verdade do Evangelho, que pode transformar as nossas vidas e todas as pessoas que nós a proclamarmos. Por favor, Senhor, que possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer o nosso pecado, reconhecer, Senhor, que não somos adequados para o Senhor, mas o Seu amor prova que nós somos mais amados do que nós merecemos por causa de Jesus. Obrigado pela Tua salvação, Senhor. Obrigado pela essa história que vai além de nós e que por causa dela possamos ser vocacionados e chamados para proclamá-la. Usa as nossas vidas, Senhor, abençoe que essa verdade possa estar no coração, na vida dos meus irmãos e possa ser, Senhor, poderosa para transformá-las e fazê-las mais parecidas com o Seu Filho amado Jesus e fazer com que sejamos, ó Deus, fiéis mensageiros desta verdade. Que o Teu nome seja glorificado e honrado nesse abençoado dia, dia de celebrar o Senhor com o Teu povo. Muito obrigado, Deus, por essa igreja. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que habita em nós. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.